O sistema mais poderoso do mundo antigo começa a perder o controle. O Egito parecia indestrutível, uma economia forte, um império organizado, um sistema que funcionava como uma máquina perfeita. Mas, de repente, essa máquina começa a falhar. Não foi um acidente, não foi apenas uma praga, foi o início de um colapso de um sistema inteiro que mantinha milhares de pessoas presas. E aqui está um detalhe interessante dessa história. Deus não estava apenas libertando Israel, ele estava desmontando um sistema de poder. Camada por camada, estrutura por estrutura. Até aquilo que parecia invencível começou a ruir. E quando entendemos isso, percebemos que a história de Êxodo não é apenas sobre o passado. Ela revela como sistemas que escravizam pessoas começam a cair. E talvez essa história tenha muito mais a ver com a nossa vida hoje do que imaginamos. Para entender o que realmente está acontecendo em Êxodo 8, precisamos primeiro entender o Egito. O Egito não era apenas um país forte, era o império mais poderoso do mundo naquela época. Uma economia extremamente organizada, uma estrutura política sólida, uma engenharia impressionante capaz de construir cidades, templos e pirâmides gigantescas. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Para qualquer pessoa que olhasse de fora, o Egito parecia um sistema impossível de derrubar. Mas por trás dessa aparência de ordem e prosperidade, existia algo que sustentava todo aquele poder. Um sistema de controle. Controle sobre o trabalho, controle sobre os recursos, controle sobre as pessoas. E dentro desse sistema estava o povo de Israel. Eles produziam riqueza, construíam cidades, sustentavam a economia do império, mas não eram livres. Eles viviam dentro de um sistema que dependia da sua força de trabalho, mas não permitia que eles prosperassem. E então algo começa a acontecer na história bíblica que é muito interessante. Deus não derruba o Egito de uma vez. Ele não envia apenas um evento gigantesco que destrói tudo imediatamente. Em vez disso, Deus começa um processo de desmonte, camada por camada, estrutura por estrutura, e em Êxodo 8 começamos a perceber algo importante. O sistema começa a perder credibilidade. Aquilo que sustentava o poder do Egito começa a falhar. As autoridades não conseguem mais controlar a situação. O que parecia absoluto começa a mostrar rachaduras. Agora reflita comigo. Você já parou para pensar que muitos sistemas hoje funcionam exatamente da mesma forma? Sistemas financeiros, sistemas mentais, sistemas profissionais, estruturas que mantêm as pessoas ocupadas, trabalhando, correndo atrás da sobrevivência, mas que muitas vezes nunca permitem que elas experimentem a verdadeira liberdade. Talvez seja exatamente por isso que essa história do Êxodo continua tão atual. Porque ela não revela apenas como Deus libertou o povo no passado, ela revela como sistemas que escravizam pessoas começam a cair. O sistema do Egito parecia indestrutível.
Para entender a força do que está acontecendo em Êxodo, precisamos perceber algo muito importante sobre o Egito. O Egito não era poderoso apenas por causa do seu exército. Muitos impérios tiveram grandes exércitos, muitos reis tiveram grandes territórios, mas o Egito tinha algo ainda mais forte do que isso. Ele tinha um sistema econômico completo, extremamente organizado, eficiente. Tudo começava com o rio Nilo. Todos os anos o Nilo transbordava e fertilizava a terra ao redor, criando uma das regiões agrícolas mais produtivas do mundo antigo. Isso permitia ao Egito produzir alimento em grande escala. Mas produzir alimento era apenas o começo. O império também tinha uma estrutura de trabalho extremamente controlada. Havia organização da mão de obra, cobrança de impostos, administração centralizada e grandes projetos de construção. Cidades inteiras eram construídas, monumentos gigantescos eram erguidos, estradas, templos e fortalezas surgiam por toda parte. E para manter tudo isso funcionando era necessário um enorme número de trabalhadores. Aqui entra o povo de Israel. Israel fazia parte dessa engrenagem. Eles trabalhavam, produziam, construíam, mas não tinham o controle sobre aquilo que produziam. Eles ajudavam a gerar riqueza, mas não tinham liberdade para desfrutar dela. Na prática, o sistema do Egito funcionava como uma grande máquina. Cada grupo tinha um papel, cada pessoa tinha uma função. Tudo parecia organizado, eficiente, até perfeito. Mas havia um problema escondido dentro dessa estrutura. O sistema dependia de pessoas que não eram livres. Agora pense por um momento. Isso soa familiar? Hoje muitas pessoas também vivem dentro de sistemas extremamente organizados. Sistemas de trabalho, sistemas financeiros, sistemas que prometem estabilidade e segurança, mas que muitas vezes acabam consumindo a maior parte da vida das pessoas. Elas trabalham duro, se esforçam, produzem valor, mas continuam presas em ciclos de sobrevivência. Trabalham para pagar as contas, trabalham para manter o sistema funcionando. E muitas vezes nunca chegam a experimentar a verdadeira liberdade. Foi exatamente dentro de um sistema assim que o povo de Israel estava vivendo no Egito. E é aqui que aparece uma das primeiras lições profundas do livro de Êxodo. Porque quando Deus começa a agir, Ele não apenas está lidando com um faraó, Ele está lidando com um sistema inteiro. Um sistema que parece indestrutível, um sistema que parecia eterno, mas que estava prestes a descobrir uma verdade fundamental. Nenhum sistema é mais forte do que os princípios de Deus. Quando um sistema é construído sobre opressão, sobre exploração ou sobre controle absoluto, ele pode até prosperar por um tempo, mas mais cedo ou mais tarde suas bases começam a se quebrar. E em Êxodo 8, onde algo muito interessante começa a acontecer na história. Até aqui, o Egito ainda parecia ter o controle da situação. O faraó continuava no poder, o sistema ainda funcionava, mas agora começam a surgir sinais de que algo está mudando. Primeiro vem as rãs. Elas invadem tudo, casa, quarto, cozinhas, camas. Aquilo que antes era controlado pelo Egito agora começa a sair do controle.
depois vem os piolhos, os pequenos insetos que cobrem homens e animais, depois as moscas enchendo a terra e trazendo caos para o ambiente. Mas existe um detalhe muito curioso na parte dessa história. Os magos do Egito, que representavam o poder espiritual e intelectual do sistema, até tentam imitar os primeiros sinais. Eles tentam mostrar que o Egito ainda tem poder, que ainda tem controle, mas chega um momento que eles não conseguem mais explicar o que está acontecendo, e então eles dizem algo impressionante ao faraó. Isto é o dedo de Deus. Em outras palavras, até os próprios representantes do sistema começam a reconhecer que algo maior está acontecendo. Esse é um momento crucial da história, porque quando um sistema começa a perder o controle, ele começa a perder a autoridade. E quando um sistema perde a autoridade, as pessoas começam a perceber que ele não é tão invencível quanto parecia. Se observarmos bem a história, veremos que quando um sistema começa a falhar, três coisas geralmente acontecem. Primeiro, eles perdem controle. Aquilo que antes era previsível começa a escapar das mãos. Problemas começam a surgir em lugares inesperados. Segundo, perdem credibilidade. As pessoas começam a perceber que os líderes não têm todas as respostas. E o terceiro, entra em um colapso gradual. Não acontece tudo de uma vez, mas as rachaduras começam a aparecer e com o tempo elas se tornam impossíveis de esconder. Foi exatamente isso que começou em Êxodo 8. O Egito ainda não caiu, o faraó ainda está no trono, mas o sistema começou a mostrar suas fraquezas. Agora pense em algo importante. Muitos sistemas hoje parecem invencíveis. Sistemas econômicos gigantescos, estruturas políticas poderosas, modelos de trabalho que parecem permanentes, mas a história mostra uma verdade que se repete ao longo do tempo. Todo sistema que aprisiona pessoas acaba entrando em colapso. Pode levar tempo, pode acontecer lentamente, mas quando as bases de um sistema são injustas, quando ela depende da opressão, quando ela impede pessoas de viver em liberdade, mais cedo ou mais tarde as rachaduras começam a aparecer. A verdadeira libertação começa antes da saída do Egito. Existe algo muito profundo acontecendo nessa história que muitas pessoas não percebem. A libertação de Israel não começou no dia em que eles atravessaram o mar. Ela não começou no momento em que deixaram o Egito fisicamente. Na verdade, a libertação começou muito antes disso. Ela começou no momento em que o sistema começou a perder poder. Porque antes que um povo possa sair de um sistema, esse sistema precisa primeiro ser enfraquecido. Foi exatamente isso que Deus começou a fazer no Egito. Ele não apenas disse: Israel, vocês estão livres, podem ir embora. Primeiro, ele começou a desmontar as estruturas que mantinham aquele sistema funcionando. As pragas começaram a atingir a economia, começaram a atingir a autoridade de Faraó, começaram a atingir a confiança que as pessoas tinham no sistema. E à medida que essas estruturas iam sendo abaladas, o poder do Egito sobre Israel ia diminuindo. Essa é uma lição muito profunda que vai além da história antiga, porque esse mesmo princípio acontece também na vida das pessoas hoje. Muitas pessoas desejam liberdade. Liberdade financeira, emocional, liberdade para viver o propósito de Deus. Mas existe um detalhe importante que muitas pessoas ignoram.
A verdadeira libertação começa antes da mudança externa. Antes de uma pessoa conquistar liberdade financeira, ela precisa romper sistemas mentais que a mantêm presa. Antes de alguém mudar completamente de vida, ela precisa primeiro enxergar o sistema em que está vivendo. Muitas pessoas estão presas em ciclos que nem percebem. Ciclos do medo, ciclos de escassez, ciclos de dependência. Estruturas invisíveis que moldam decisões, pensamentos, atitudes. E quando essas estruturas continuam intactas, a pessoa pode até mudar de lugar, pode mudar de trabalho, ou mudar de circunstância, mas continua vivendo dentro do mesmo sistema. É por isso que a história de Êxodo é tão poderosa. Porque Deus não libertou apenas o povo fisicamente. Ele começou primeiro quebrando o poder do sistema que os mantinham presos. E quando esse poder começa a se quebrar, a liberdade começa a se tornar possível. Por isso existe uma frase muito forte que resume essa parte da história. Toda libertação começa com consciência. O momento em que alguém percebe que está preso, é também o momento em que a libertação começa. Consciência. Então, quando olhamos para Êxodo 8, percebemos uma lição extremamente poderosa. Sistemas que parecem invencíveis podem cair. O Egito parecia eterno, parecia forte demais para ser abalado, parecia impossível de derrubar. Mas tudo começou a mudar quando Deus começou a tocar nas bases que sustentavam aquele sistema. E pouco a pouco, aquilo que parecia sólido começa a mostrar rachaduras. Essa mesma lógica muitas vezes acontece também na nossa vida hoje. Deus nem sempre muda tudo de uma vez. Muitas vezes Ele começa desmontando estruturas invisíveis que nos mantêm presos. Ele começa desmontando crenças, desmontando estruturas, desmontando dependências, até que aos poucos a liberdade se torne possível. Porque quando as bases de um sistema começam a cair, a libertação já começou. Quando olhamos para a história de Êxodo, é fácil pensar que estamos apenas lendo sobre um povo antigo, vivendo em um tempo distante, em uma realidade completamente diferente da nossa. Mas, na verdade, essa história fala sobre algo muito maior. Ela fala sobre libertação de sistema que controlam pessoas, libertação de estruturas que parecem fortes demais para serem quebradas, libertação de mentalidades que fazem as pessoas acreditarem que nunca poderão viver de forma diferente. O Egito não mantinha Israel preso apenas com correntes ou trabalho forçado. Ele mantinha Israel preso dentro de um sistema inteiro que parecia impossível de escapar. E muitas vezes na vida, algo parecido acontece conosco. Existem sistemas invisíveis que moldam nossas escolhas, nossos pensamentos, nossas expectativas sobre o que é possível ou impossível. Sistemas que dizem: a vida é assim mesmo, nada vai mudar. Você precisa aceitar essa realidade. Mas a história de Êxodo revela algo poderoso. Nenhum sistema é eterno quando Deus decide trazer libertação. Algo que parecia invencível começou a ruir. Algo que parecia permanente começou a se quebrar. E o processo começou muito antes da saída do Egito. Talvez hoje, enquanto você ouve essa história, algo esteja ficando claro dentro de você. Talvez você esteja percebendo que alguns sistemas da sua própria vida precisam cair. Sistemas de medo, sistemas de dependência, sistemas de escassez, estruturas que por muito tempo
pareciam impossíveis de mudar. Mas existe uma boa notícia nessa história. Porque quando Deus começa a tocar nas bases de um sistema, quando Ele começa a expor aquilo que nos mantinha presos, isso significa que algo já está acontecendo. Significa que a libertação já começou. Mas a história não para em Êxodo 8, porque depois que um sistema começa a perder o controle, algo ainda mais poderoso acontece. Deus começa a atingir o coração do poder do Egito. Aquilo que sustentava a economia, aquilo que sustentava a autoridade do faraó, aquilo que fazia o império parecer invencível começa a ser abalado. E em Êxodo 9 nós vamos ver um momento decisivo dessa história. O momento que o Egito começa a perceber que talvez não possa mais controlar Israel. E quando entendemos essa parte da história, descobrimos algo impressionante. Existe um padrão que se repete quando sistemas começam a entrar em colapso. E esse mesmo padrão pode ser aplicado, ou esse padrão também pode se aplicar à nossa própria vida. Quando Deus começa a nos libertar de estruturas que nos mantinham presos. Então, se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo e continue essa jornada conosco. No próximo vídeo nós vamos explorar Êxodo 9 e descobrir o momento em que o poder do Egito começa a ser confrontado de forma ainda mais profunda. E talvez você perceba que essa história revela muito mais sobre liberdade, sobre propósito e transformação do que nós imaginamos. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Até lá.